Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz. Realmente ficamos muito felizes e agradecidos pelo comparecimento dos senhores e das senhoras em busca do conhecimento dessa maravilhosa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Nessa casa maravilhosa que abre as suas portas diariamente para nos bem receber. É sempre interessante lembrar, principalmente para aquelas pessoas que estão vindo à casa pela primeira vez, que muito antes de nós aqui adentrarmos, a espiritualidade já trabalhou cada cantinho desse salão. Ela vai remanejando energias para nos bem receber e que também durante a reunião, a espiritualidade maior, ela encontra-se entre nós, auxiliando individualmente cada um dos presentes. Ela consegue enxergar a necessidade de cada um e auxiliar naquilo que for permitido por Deus a cada indivíduo que aqui adentra. E como nós sempre fazemos no início das nossas reuniões, uma prece inicial, breve, de coração, onde então nós convidamos a todos fecharem os seus olhos apenas como uma ferramenta de concentração, elevarem os seus pensamentos às alturas e, neste momento, nos encontrarmos com o Mestre Jesus. Cada um poderá visualizar à sua maneira a imagem do querido Mestre, mas sempre ele nos transmitirá a paz, o amor, a verdade e a vida. Senhor da vida, agradecemos pela bendita oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos. Nós sabemos que as leis que regem o universo, elas são naturais e imutáveis, e a elas todos nós estamos sujeitos. Mas sabemos também que é pelo estudo, o raciocínio, a reflexão, que nós vamos avançar no nosso plano espiritual, através de uma reforma íntima, aplicando no nosso dia a dia. Que possamos sempre ouvir as orientações dos bons espíritos, inclusive através da palestra que iremos acompanhar em breve. E mais do que isso, que possamos então escutar para aprender através da reflexão. E que Jesus nos auxilie hoje e para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros, o tema da palestra de hoje será sobre a compulsão obsessiva, do livro A Imensidão dos Sentidos, no capítulo Compulsão Obsessiva, autor Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed. Vamos então receber com muito carinho a companheira Rúbia, para que ela possa fazer uma excelente explanação sobre o tema, como ela sempre o faz. Muito rica as explanações da Rúbia. Seja bem-vinda, companheira. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos, para que a nossa mente, o nosso coração possam assimilar bem os seus ensinamentos. Para entendermos um pouco melhor sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, mais comumente conhecido como TOC, vamos analisar alguns pontos básicos sob a ótica científica, para mais adiante fazermos uma comparação com os esclarecimentos espíritas. É imprescindível compreendermos a importância do Espiritismo no atendimento e terapêutica dos transtornos mentais, justamente para aliviar o sofrimento da pessoa. Segundo Rollo May, famoso psicólogo existencialista, do ponto de vista psicanalítico, as enfermidades mentais consistem numa dissociação da mente do paciente. E com esta dissociação, acaba ocorrendo um desvincular
uma separação dos conflitos psicológicos que são daí resultantes. O objetivo da psicanálise é o de reunificar a vida mental, justamente trazendo o conflito do inconsciente para a consciência. Quando ocorre uma atividade anormal nesta transição do inconsciente para a consciência, aí então gera-se essa dissociação mental. Porque uma área mais ou menos extensa do cérebro acaba sendo então prejudicada, acaba sendo desestruturada. E desta maneira, esta área cerebral desequilibrada acaba agindo desvinculada da consciência normal. Então, aquela relação, aquele contato contínuo e natural que existe entre o inconsciente e o consciente, nós acabamos tendo aí uma cisão. E a consciência natural, normal, começa então a agir desvinculada deste comando, deste equilíbrio, desta compensação. E aí nós temos, por exemplo, um quadro de histeria. A histeria é um exemplo de uma dissociação da mente. E Jung vem nos falar que a esquizofrenia representa também uma dissociação muito grave. Então, quando uma pessoa ela tem um quadro de uma histeria, de uma esquizofrenia, tudo isso são representações desse desvincular, desta separação, do comando do inconsciente para o consciente. E Jung nos esclarece que a pessoa mentalmente desequilibrada, ela acaba tentando se defender contra o seu próprio inconsciente. Nos diz ainda Jung que o inconsciente, ele é a soma dos processos psíquicos que não são por nós percebidos. Portanto, é algo inconsciente. Explica que o inconsciente, ele tem por função, na pessoa normal, na pessoa que não está dentro deste quadro de cisão, de separação, justamente estabelecer uma compensação, um equilíbrio nas atividades extremistas da consciência. Então, o inconsciente, ele age como um controlador, um freio para essas atividades extremistas do nosso consciente. Quando isto não é alcançado, quando esta compensação não ocorre, rompe-se o que Jung chama de equilíbrio mental. E em condições mentais de anormalidade, o inconsciente, então, se manifesta numa histeria, numa neurose obsessiva e entre outros transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, etc. Nas perturbações mentais, ocorre uma invasão anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando desta maneira o ajustamento do indivíduo ao meio, ou seja, o comportamento que se espera de uma pessoa na sociedade. Para melhor compreendermos acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é importante ressaltarmos que todas essas enfermidades mentais são efeitos, não causas. Esta é uma das importantes contribuições do Espiritismo, nos falar que tudo isso é efeito, que não é causa, justamente para então tornar claro os problemas humanos. É importante ressaltar ainda que a chave para o entendimento está na reencarnação. Assim, tanto os problemas mentais
como as doenças orgânicas, expressam o resultado de ações desequilibradas do espírito no passado. E essas ações desequilibradas, ocorridas no passado, elas abrem zonas enfermiças no psiquismo. Esta enfermidade, essas zonas enfermiças no psiquismo do ser, enquanto espírito, refletem no seu perispírito e acaba se registrando no seu corpo físico. A característica do transtorno obsessivo-compulsivo é justamente o sintoma de obsessão e compulsão recorrentes, suficientemente graves para causarem grande sofrimento na pessoa. Agora, o que é uma obsessão? O que vem a ser uma compulsão? Uma obsessão é um sentimento, um pensamento, uma ideia forçados. Então, aquele pensamento, aquela ideia, parece que se aloja de uma maneira na mente do ser e lá se estabelece. Porque a obsessão é o estado mental. A compulsão é um comportamento consciente, recorrente. Então, a pessoa, ela tem consciência do que está acontecendo. Por exemplo, contar, verificar, evitar alguma situação. Um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo, ele percebe o quanto o pensamento obsessivo e a compulsão são irracionais. Ele tem consciência de que não há lógica naquilo, mas ele não consegue evitar. O ato compulsivo é justamente uma ação de defesa da pessoa que tem a consciência de que tudo aquilo é irracional, mas justamente para reduzir uma ansiedade e até mesmo um medo que esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos obsessivos acabam acarretando. Então, diante desses pensamentos, sentimentos, ideias que são forçados, gera na pessoa, por um desequilíbrio orgânico, um quadro de ansiedade, um quadro de medo. E a questão da compulsão consciente ocorre justamente para a pessoa tentar amenizar, diminuir essa questão da ansiedade e do medo, que justamente o sentimento obsessivo, a ideia obsessiva provocam. O paciente, ele reconhece que tudo isso é um absurdo e ele tem o desejo de resistir, mas ele não tem forças suficientes para isso. Alguns dos rituais obsessivos mais comuns são, por exemplo, pavor na contaminação de coisas sujas por germe. A pessoa acha que tudo está contaminado. É uma exigência extrema na arrumação de objetos pessoais. Um outro ritual obsessivo muito comum são os impulsos agressivos, ou até mesmo preocupação com coisas que a pessoa sabe que não tem o porquê de se preocupar. Ela acaba desenvolvendo na mente uma preocupação como se aquilo fosse realmente acontecer com alguém ou com ela mesma. Isso são os rituais obsessivos. Alguns dos comportamentos compulsivos mais comuns são conferir. A pessoa fez algo e ela vai conferir se realmente fez. Por exemplo, fechou a porta. Ela volta e vai verificar se fechou. Veja, aqui abrimos um parênteses. Não estamos falando de algo que às vezes nós precisamos fazer na correria. Ai, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Isto é natural. Mas a pessoa, ela volta a conferir a porta inúmeras vezes. Ela vai ver que está fechada e volta. Está indo embora, volta. Não está contente, volta. Contar.
Tem pessoas que precisam contar 1, 2, 3, 4, 5 para fazer 1, 2, 3, 4, 5. Se ela não contar, ela não faz. Conferir, contar, medir. A necessidade de medir. As coisas têm que estar numa distância X entre uma e outra. Por exemplo, arrumação de canetas. A gente percebe, às vezes, em crianças, em bancos escolares, colocam as canetas de tal forma que a distância de uma e outra tem que estar milimetricamente certinha. Lavar, necessidade de lavar algo inúmeras vezes, as mãos inúmeras vezes. Guardar, enfim, contar, conferir, medir, lavar, guardar, são exemplos de comportamentos compulsivos. A não realização desses atos cria o estado de ansiedade e medo. Então, se ela não fizer, a ansiedade dela aumenta. Inácio Ferreira, psiquiatra espírita, declara que a obsessão está presente em 70% das problemáticas humanas. Então, vamos notar, segundo o doutor Inácio Ferreira, 70% de todas essas problemáticas nós temos por trás um quadro obsessivo. Doutor Inácio Ferreira nos fala que no Sanatório Espírita de Uberaba, durante 15 anos de trabalho que lá ele realizou, ele atendeu 1.915 enfermos mentais. Conseguiu a cura de 763 pessoas. É muita gente, né? E dessas 763 pessoas curadas, 600 eram casos de obsessão. Há uma crise aguda em que o espírito desencarnado, ele luta por invadir o corpo do espírito encarnado e dominar-lhe, de alguma forma, as faculdades mentais. Inácio Ferreira nos traz um caso, dentro desta contextualização, de uma moça chamada Bárbara O'Brien, que se dizia perseguida por uma falange, que ela mesma admitia ser uma alucinação do seu inconsciente. O diagnóstico para esta moça foi esquizofrenia paranoide. Um dia, ela deu de cara com esta falange no seu quarto e viu essas pessoas como sendo pessoas de carne e osso. Como ela mesma relatou, gente esquisita. Durante 6 meses, Bárbara conviveu com eles ininterruptamente. Eram frios e maldosos. Em um diálogo com ela, eles, esses espíritos, essa falange, lhes disseram que a consideravam uma coisa, ou seja, uma pessoa de vontade fraca, fácil de dominar, e que obedecia à ordem dos seus operadores. Eles falando para ela. O que são os operadores? São espíritos obsessores especializados em dominar a mente de outra pessoa. Declararam ainda que podiam ler seus pensamentos sem nenhuma dificuldade e que podiam, inclusive, introjetar nela pensamentos governando seu comportamento. Então, ela iria fazer o que eles queriam. Os próprios algozes explicaram que as coisas podem ser manipuladas para atos horríveis, que não conseguem praticamente pensar. Eles têm consciência de que a vítima praticamente não consegue pensar e que seguem os padrões que os operadores colocam em suas cabeças. Então, realmente, eles fazem da pessoa o que eles querem. E com tudo isso, Bárbara alucinava, parecendo louca. Após 6 meses, esses espíritos desapareceram. Mas ela precisou de mais 3 meses para voltar ao normal, porque ela tinha a mente totalmente vazia. Dr. Inácio Ferreira fala, uma mente seca. Claro que ela tinha um espírito protetor que se denominava vovó e que procurou orientá-la cautelosamente,
sem se deixar perceber pelos espíritos malfeitores, pelos espíritos malévolos. Carlos Toledo Rizzini nos chama a atenção sobre o desprezo que os espíritos voltados ao mal dedicam aos seres humanos. Meras coisas, como eles falam, sem nenhum valor. E submetidas totalmente ao seu poder. Esse é o desprezo com que um espírito voltado para o mal tem em relação ao outro, o seu próximo, o seu irmão. Já os anjos consideram os homens como irmãos e só lhes transmitem o bem. A diferença entre os níveis de evolução, de condições entre os espíritos. A causa fundamental da influência obsessiva reside nas imperfeições que nós agasalhamos. Então, por que tudo isso acontece? Porque nós abrigamos imperfeições. Quando nos desviamos do caminho traçado pela lei de amor e justiça de Deus. A influência ou até mesmo dominação, ela decorre sempre do mau uso da liberdade de pensar e agir. Somos dotados de livre-arbítrio. Só que o nosso mau uso do nosso pensar e do nosso agir faz com que nos coloquemos como alvos para uma possível obsessão. A vítima, ela sempre permite a dominação. Ou porque ela perde a condição de resistir, e aí ela acaba se ligando ao mal, ou por gostar dessa dependência. Porque ela vai ter os seus desejos, o seu orgulho, o seu egoísmo e a sua vaidade alimentados. A influência maléfica pode se dar pela invigilância ou pela nutrição de paixões, vícios, atos voltados para o crime. A invigilância é a maneira de se viver descuidadamente, não prestando atenção ao que pensamos e ao que fazemos, permitindo desta forma a manifestação das nossas inclinações inferiores. Segundo Emmanuel e Sheila, a obsessão, ela torna-se um perigo sempre que nós permitimos a cabeça desocupada, a palavra irreverente, o gesto maledicente, a boca maledicente também inconsequente, sempre que permitimos uma conversa fútil e inútil, uma atitude hipócrita, uma conduta agressiva e até mesmo a fuga para álcool ou outras drogas. Em tais circunstâncias, recomenda-se o quê? O recolhimento na prece e a renovação mental, a renovação do modo de pensar. As paixões são moléstias dos sentimentos e acabam sendo necessidades do espírito. Admite-se que, às vezes, as paixões podem ser úteis, levando o indivíduo a grandes feitos, mas não devem ser alimentadas, porque as paixões significam apego excessivo a pessoas, objetos e causas. E, desta forma, sempre acabam levando os indivíduos à guerra ou ao crime. As paixões podem prender um espírito por séculos numa situação de desequilíbrio, porque devido à fixação mental, o apego excessivo a determinada coisa, ele vai apenas ficar em torno daquela situação, sem conseguir sair daquela fixação mental. Vícios, como álcool, drogas, sexo desregrado, crime, ambições desmedidas, causam sempre prejuízo ao próximo. E este próximo prejudicado, ele vai procurar se vingar, criando desta forma a cadeia do mal. Em todas as situações, a base do processo obsessivo está nos sentimentos inferiores, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nas nossas ambições desmedidas. Uma vez instalada a obsessão, ela deve ser considerada como uma doença
uma psicopatia. As funções mentais se alteram, como nós falamos no começo, segundo a explicação dos cientistas, daquela cisão que acontece. Então, as funções mentais realmente se alteram pela ação intencional de outra mente. Então, toda aquela explicação que a ciência nos dá, da perda do comando do inconsciente para o consciente, evitando as ações extremistas da consciência, se dão, na maioria das vezes, justamente por essa ação intencional de uma outra mente. E desta forma, a razão da pessoa declina, como aconteceu com a Bárbara O'Brien. Os sentimentos degradam, a vontade da pessoa enfraquece, os hábitos mudam, porque a pessoa passa a fazer coisas que antes não fazia. É por isso que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas obsedadas sendo tratadas como doentes mentais. Toda vez que o espírito encarnado entra em sintonia com o plano espiritual inferior e se deixa dominar por pensamentos viciados, por sentimentos inferiores, a lei de afinidade moral faz com que se estabeleça um contato íntimo com entidades que possuem o mesmo padrão vibratório. Muitos espíritos se dedicam à manutenção e propagação do mal, não perdendo a oportunidade de interferir, de agir sobre aqueles que se harmonizam com eles. Então, veja, basta entrarmos em sintonia que nós estamos sendo um colaborador da manutenção do mal sobre a Terra, que é o objetivo desses espíritos. Outro motivo desses quadros de transtornos mentais é o vampirismo, que consiste na absorção, na extração de energias do hospedeiro terreno. Desse contato resulta que os impulsos e inclinações do espírito encarnado acabam sendo multiplicados. E o ser acaba se mantendo dessa forma preso às esferas espirituais inferiores. André Luiz nos esclarece que no vampirismo os espíritos absorvem o que ele denomina de larvas, ou seja, são corpúsculos magnéticos que pululam como se fossem bactérias dos órgãos perturbados e que tudo isso é gerado pela mente enfermiça. Então, se a gente parar para refletir sobre esse quadro que o André Luiz explica, é muito complexo, porque a mente doente, a mente enfermiça, faz com que os órgãos perturbados criem esses corpúsculos magnéticos que são materializados como verdadeiras bactérias, ficam pululando, e os espíritos vampirizadores acabam absorvendo, extraindo essas energias. Esta forma de parasitismo, ela contribui muito para a manutenção do mal sobre a Terra. Mas daí nós, diante disso tudo, a gente faz uma pausa e se pergunta: o que fariam os espíritos perturbados sem os homens perturbados? Em quem, ou melhor, sobre quem eles iriam agir? De quem eles iriam extrair energias? Sobre quem eles iriam pensar? Então, ou seja, se não houvessem os homens perturbados, automaticamente esses espíritos perturbados não conseguiriam estabelecer a sintonia. As técnicas de tratamento, né, as técnicas de terapia, elas atuam, elas ocorrem conforme a formação e experiência do terapeuta. Dennis Kelsey, psiquiatra inglês, ele utiliza a regressão hipnótica de memória para tratar os seus doentes com transtornos mentais. Henry Baruch, psiquiatra hebreu, introduziu um tratamento moral, trabalhando com os seus pacientes a questão da retidão, da caridade, do serviço voluntário. O psicólogo Carl Jung reconheceu o valor das doutrinas e práticas religiosas
para a recuperação de pacientes perturbados psíquicos. O pastor e psicólogo Walter Franklin Prince reconheceu a origem espiritual externa nos casos de esquizofrenia paranoide, Barbara O'Brien, e tratou-os justamente mediante a doutrinação desses obsessores. O pastor Norman Vincent Peale criou um tratamento misto, onde ele trabalhava a psiquiatria junto com a religião. E ele obteve com esse tratamento misto um sucesso que foi além do que ele esperava. No Brasil, inúmeros psiquiatras, psicólogos, clínicos têm dedicado atenção aos transtornos mentais sob o ângulo espírita, utilizando procedimentos terapêuticos que envolvem o conhecimento e a aceitação do espírito imortal. O tratamento contra a obsessão pode levar a algumas sessões de desobsessão, até que o espírito perceba o erro em que ele vive e se afaste. Mas, normalmente, não é um tratamento simples. Normalmente, é um tratamento difícil e longo. Geralmente, o obsedado, ele não consegue se ajudar sozinho, justamente por causa de uma fraqueza que se estabelece, da ignorância do processo e até mesmo da subjugação ao qual ele está submetido. A inteligência desses espíritos acaba prejudicando que a pessoa consiga reagir. Por isso, esse auxílio, ele vem do esforço ou dos esforços dos mentores espirituais, conjuntamente com os esforços dos trabalhadores terrenos. A condição necessária, essencial para o sucesso do tratamento de desobsessão é a vontade do doente de se curar. Só que a cura exige esforço. Esforço para uma renovação mental. Esforço para uma modificação do comportamento. Justamente para que essa pessoa, com esta mudança interior, comece a se tornar uma pessoa melhor do que era quando ela caiu nas malhas da obsessão ou da doença mental, como muitos chamam. É necessária a mudança interior, a reforma interior, para a redução das nossas imperfeições. São as nossas imperfeições que nos ligam aos planos espirituais inferiores. É preciso despertar a vontade de se modificar, o que não é fácil. Falando parece, mas não é. Justamente é a vontade de querer ser diferente, de querer ser melhor, é que vai conseguir repelir as sugestões maléficas dos obsessores. A obsessão não é somente um encosto, como muitas pessoas costumam falar. O auxílio visa a recuperação de ambas as partes, do obsedado e do obsessor. O espírito obsessor, ele não pode ser tratado como um criminoso vulgar, porque isso só faz aumentar ainda mais o seu ódio. No tratamento tem que ter paciência, calma, devotamento e, acima de tudo, competência. Isso tudo é o básico, são elementos básicos para esse tratamento. Porque muitos obsessores são muito cultos. Muitos obsessores são muito inteligentes, são perspicazes. E, às vezes, é difícil lidar com eles, porque eles podem dissimular as suas intenções e ações. Então, quando a gente pensa que está tudo resolvido, às vezes não está. Somente a superioridade moral, associada à prática do amor desinteressado, pode resolver a situação. Os doentes devem se esforçar, se recolher à prece,
porque é a prece que vai munir de condições para esta mudança do pensamento. Os doentes precisam agir por meio da consciência e da paciência, auxiliando no tratamento que estão recebendo, estudando, conhecendo sobre o que está acontecendo com eles. Tudo isso para que se tenha um tratamento e um resultado destinado ao doente e ao obsessor com bons resultados. Agora, sem a cabeça iluminada por esse recolher na prece, sem as mãos ativas, na vontade de querer ser uma pessoa melhor, pouco pode ser alcançado na recuperação do paciente ou do obsedado e do obsessor. Muita paz a todos. Meus queridos amigos, então encerramos as tarefas de hoje e estaremos aqui então aguardando a visita dos senhores novamente na próxima semana. Todos estão convidados. Muito obrigado e vão com Jesus no coração. Até mais.